Em Machu Picchu, é tudo isso mesmo? Esse é o tipo de pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês no meu Instagram, para vocês me perguntarem o que vocês queriam saber mais sobre o Peru. Acabei selecionando algumas perguntas mais que tem mais a ver aqui, que eu achei mais pertinentes de responder, ou que eu ainda não respondi em nenhum vídeo. E resolvi compilar isso tudo nesse vídeo para responder para vocês. Você aí que está querendo ir finalmente para o Peru, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que a dúvida dessas pessoas aqui também pode ser a sua. Oi, eu sou a Paula, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te levo geralmente para viajar comigo, ou então fazer alguma coisa diferente comigo, tipo comer alguma coisa bem diferente, bem interessante, né? E hoje, nesse vídeo, a gente vai finalizar aqui a nossa temporada Peru. Ai, gente, que triste que é finalizar a temporada, né? Nossa, a gente fica tão, eu pelo menos, fico tão assim, feliz vendo os vídeos que eu fiz, revivendo aquilo, lembrando as coisas que eu passei, geralmente os momentos felizes e tudo mais. E quando chega no fim, assim, é triste, mas também é um recomeço, né, pra gente pensar nos próximos, nas próximas temporadas, nas próximas aventuras. Então, enfim, tem muito vídeo aqui falando sobre o Peru, eu fiz vlog todos os dias, então vai lá para você ver, para você viajar comigo, né. Então, assim, eu acho que são bem válidos para todos vocês que estão pensando em passear no Peru, ir para Cusco esse ano, enfim, tá. E aí, gente, é que eu abri uma caixinha de perguntas lá, e vocês me mandaram um monte de perguntas, tinha muita pergunta repetida, né, então eu selecionei algumas, algumas dessas aqui são porque repetiram bastante, como por exemplo: "E Machu Picchu, é tudo isso mesmo?" Né? Muita gente perguntou isso, muita gente perguntou qual que é o melhor passeio, qual passeio que não pode deixar de ir. Então, compilei tudo aqui, bora responder vocês, né? A primeira que eu vou responder é: você teve problemas com a altitude? O que que você sentiu? Bom, altitude é um negócio que eu fiquei com muito medo antes de ir, eu juro. Eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou passar mal? Porque as histórias que eu escutava, os vídeos que eu via, era de pessoas falando assim: nossa, eu passei mal demais, eu achei que ia morrer, eu desmaiei, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu precisei de oxigênio. Eu já tinha tido pessoas próximas a mim que já tinham ido para o Peru e falaram exatamente a mesma coisa. Falaram, meu Deus, que é uma coisa surreal, que tinha gente passando mal, gente fazendo xixi na roupa no meio dos passeios, porque estava tendo mal de altitude. Então, eu vou falar para vocês o que eu vi primeiro e depois o que eu passei. O que eu vi que mais me chocou, pessoas tendo muito vômito, muita tonteira, né, e também vi 2 vezes pessoas convulsionando, lá em Cusco, tá. Não foi em passeio nem nada, lá em Cusco mesmo. E eu já tinha visto no vlog de uma pessoa, gente convulsionando também, depois eu fui descobrir que essa convulsão provavelmente era por conta do mal de altitude. Tanto é que minha prima é médica, né, que estava comigo, e aí, bom, foi basicamente isso que eu vi que me assustou, né. Mas eu mesma, o que que eu sentia lá? Primeira coisa que eu senti muito foi memória. Vocês vão ver nos meus vlogs que eu esqueço as palavras. Eu começo a falar, ai, que é mesmo? Porque minha memória estava horrível. Gente, era uma coisa surreal. Eu esquecia tudo que eu ia falar. Eu esquecia, por exemplo, você me falava uma coisa para daqui 5 minutos, eu já tinha esquecido o que que era, estava te perguntando de novo o que que era. Então, primeira coisa que eu senti foi memória. Segunda coisa que eu senti foi fadiga, falta de ar, principalmente nos passeios onde você tinha que fazer um pequeno esforço físico, né, como foi no caso lá da Montanha Colorida, como foi no caso do Colca Canyon, e muita dor de cabeça. Então acho que esses foram os 3 principais, assim, que eu senti. Minha prima, ela não sentiu, ela não passou mal hora nenhuma, ela sentiu mais dor de cabeça, e ela falou também um pouco de problema de memória, mas só também, né. E eu vi muita gente passando mal, né, com vômito, muita mesmo, muita mesmo. Mas eu não tive esse problema, graças a Deus. Pra mim, o mal de altitude não foi tudo isso. Eu tinha aquela água, água florida? Água, acho que é água florida mesmo, você passa na mão, esfrega e cheira, e aquilo ele dá um bem-estar momentâneo pra você. Então, tive isso, fiz tudo que eu sabia que precisava fazer para poder diminuir os efeitos. E também, eu acho que a estratégia que a gente fez de viagem foi muito boa para isso, porque a gente foi se aclimatando aos poucos. Então, o que que aconteceu? A gente saiu daqui, a primeira cidade foi Arequipa, que é bem mais baixa que Cusco, né? Então a gente se aclimatou em Arequipa, a gente fez alguns passeios sim no alto, né? Como é o caso do Colca Canyon, que é bem alto,
Mas a gente se aclimatou em Arequipa para depois ir para Cusco, e o último passeio, que foi o mais alto de todos, né, foi o último, eu deixei ele por último justamente por isso. Então, eu arrependi disso, eu já falei isso para vocês nos arrependimentos, mas eu acho que tudo isso culminou na gente não passar tão mal, né, de altitude, que a gente foi aclimatando aos poucos, tá? Bom, então vamos para a próxima pergunta aqui. Pretendo ir com meu filho e meu marido para Cusco em outubro. Você viu muitas crianças por lá? Olha só, eu vi muita criança, muita mesmo. Mas eu, Paula, não acho que esse é o tipo de viagem de criança. Primeiro que a criança vai entender pouco. Segundo que, pra gente, passando mal, é ruim. Imagina pra uma criança que não tá entendendo o que tá acontecendo. Imagina se o seu filho resolve ter muito mal de altitude, né? Você vai perder sua viagem inteira dentro do hotel cuidando do seu filho. Então, eu acho que você devia repensar nessa questão de levar criança. Por exemplo, Montanha Colorida, eu não vi nenhuma criança, né? Na verdade, eu acho que nem passeio de criança. A única criança, na verdade, que eu vi lá foi criancinha local lá mesmo, né? Que tava naquelas. Tipo uma mochila, sabe? Assim, tipo um canguru, né, que coloca a criança no meio. E aí a mãe sobe e desce com a criança. Mas só, tipo, criança de fora, assim, fazendo turismo, eu não vi nenhuma. Claro, você que vai decidir no final, mas, sinceramente, eu acho que essa definitivamente não é uma viagem infantil. Terceira pergunta, eu achei essa muito boa. Você conseguiu levar uma mala só? Como é que você fez? Pessoal, sim, eu levei uma mala só. Na verdade, eu levei duas, né? A de mão, pequenininha, e levei uma mala despachada. Mas levei uma mala só. A pequenininha ela foi basicamente vazia, e porque eu sabia que eu queria trazer coisinhas de lá, né? Mas foi muito difícil, foi uma das malas mais difíceis que eu montei na minha vida, assim, de viagem. Isso porque eu, toda vez que vou montar mala, eu gosto de montar o look do dia, porque aí fica pronto. Eu não preciso ficar pensando muito, não precisa ficar gastando, enfim, né, neurônio na viagem para poder pensar. Então, o que acontece? Lá, a gente tem que pensar em roupa tipo camadas, né? Então, roupa que você vai tirando ao longo do dia. Porque no início do dia, assim, geralmente tá muito frio, no final do dia também tá muito frio, mas no meio do dia faz muito calor. A época que eu fui, que foi setembro, né? Pelo menos estava assim, né? Então, eu tinha que ter ali a blusa cavada, eu tinha que ter a blusa de manga tipo essa aqui, que é manga mais fininha, e tinha que ter o casaco mais pesado. Então, foi muito difícil construir looks para tudo isso, sabe? E eu sabia que alguns lugares eu não ia conseguir repetir, porque era lugar de terra, de poeira, que ia deixar a roupa suja. Enfim, então essa foi uma das malas mais difíceis que eu fiz, mas eu fiz desse jeito. Eu deixei todos os looks dos dias prontos, já imaginei o look que eu ia usar em cada dia, experimento eles antes de ir, já guardo. E aí, o casaco eu levei 2 casacos maiores, mais grossos, assim. Um eu fui com ele durante a viagem, né? Então só um que gastou espaço na mala. E aí eu fui revezando entre eles. Mas foi isso que eu fiz, assim, consegui levar tudo numa mala só. Minha mala que eu despachei é mala média, né? Minha mala eu acho que deu 18 quilos, nem gastei os 23 quilos não, sabe? Mas, enfim, foi uma das malas mais difíceis que eu fiz na vida, assim, real. Quarta pergunta, vale a pena comprar roupa igual as pessoas falam, né? E muita gente realmente falou pra mim, compra roupa lá é barata, roupa lá é boa, não sei o quê. Olha só, vale e não vale, né? Se você quiser coisa local, vale, você só vai encontrar lá. Aquela malha peruana, realmente lá é muito bom, aquele algodão peruano, só porque o problema é, que eu achei pelo menos, eu não achava nada que era do meu gosto, nada liso, só achava coisa temática, escrito Peru, bem-vindo ao Peru, Machu Picchu, que eu não quero essas coisas, né? Eu não vou usar isso no meu dia a dia. Eu sou muito básica, eu gosto de roupa assim, roupa lisa. Então eu não encontrei nada pra mim com essa malha. Eu trouxe de presente, né, 4 blusas dessas, não, 3 blusas dessas. Realmente a malha é muito boa, o pessoal gostou muito, mas são roupas temáticas. Então, assim, se é coisa de lá que você procura, beleza. Se é roupa normal, por exemplo, de marca comum que a gente está acostumado, vale ou não vale? Você tem que pesquisar muito. No final das contas, as coisas lá no dia que eu fui lá estavam saindo quase que o mesmo preço do outlet aqui no Brasil, então não estava valendo tanta a pena. E as coisas de lá, por exemplo, alpaca, bebê alpaca, não sei o que, você tem que ver se pra você vai dar certo, porque eu fui intencionada em comprar um monte de roupa de frio, de alpaca. Não queria bebê alpaca, eu queria alpaca mesmo. Na verdade, eu queria uma de bebê alpaca só pra saber, só pra dizer que eu tinha, né? Só que o negócio bebê alpaca é muito caro. Você vai pagar coisa assim de
R$ 700 uma camiseta, R$ 1.000 um casaquinho, tá? Então é muito caro. Então eu queria ter, porque diz que não acaba, que é maravilhoso e tal, não tive coragem de comprar porque eu achei muito, muito caro. E a gente teve aqueles problemas com dinheiro lá, né? Mas eu tava intencionada em comprar aquelas roupas de lãzinha de alpaca. Só que não deu certo pra mim, eu tinha alergia. Tudo que era de alpaca que me encostava na minha pele, assim, direto, eu tinha alergia. Tanto é que o gorro que eu comprei, que é de alpaca, eu não posso encostar ele muito na minha testa, assim, que eu começo a coçar a testa. Então, eu tive alergia. Então, você tem que ver se pra você realmente vai valer a pena. Valeu muito a pena trazer coisas de casa, né? Quando eu mostrei pra você, se eu tivesse mais espaço na mala, eu ia trazer mais colcha de cama, ia trazer mais coisas nesse sentido, porque realmente eu achei que valeu a pena. Mas roupa, é sim e não, depende do que você gosta, do que você pretende trazer, enfim. Número 5, qual foi o melhor passeio? Gente, o melhor passeio, na minha opinião, não foi Machu Picchu. Foi quando a gente fez Huacachina, com a parada em Ica. Pra mim foi o melhor passeio, é o estilo de passeio que eu amo, né? Passeio com água, passeio que tem um pouco de aventura, você encontra, chega num lugar assim, uau! Então é tudo que eu gosto num passeio. Então, pra mim, o melhor passeio de todos foi o que a gente fez lá em Lima, em Huacachina, nessa viagem toda. Ouvi dizer que passeio lá é bem mais barato. É verdade? Eu imagino que essa pergunta deve ser tipo assim, eu ouvi dizer que o passeio lá, comprar passeio lá é mais barato que comprar aqui, né? E realmente é verdade. Na verdade, na maioria dos destinos, quando você compra no destino final, geralmente é mais barato do que você comprar no Brasil, porque tem um trâmite, tem taxas e tudo mais. A diferença é que aqui no Brasil, muitas vezes, você consegue parcelar, comprar no cartão sem taxa, enfim, e lá não, você vai ter que comprar no dinheiro, porque quando você passa cartão lá, tudo tem taxa, né? Mas é verdade sim, por exemplo, o passeio de, se eu não me engano, foi da Laguna Humantai, que é o passeio que a gente não conseguiu fazer, que a gente tinha o passeio, mas não conseguiu fazer porque estava fechado. Foi um passeio que aqui no Brasil ele custou, se eu não me engano, R$ 185. E lá, se a gente fosse converter, ia sair em torno assim, de uns 110, 120, sabe? Mas assim, eu preferi levar tudo daqui já pronto, para ter nosso roteiro pronto, para não ter que gastar tempo tentando arrumar passeio pro dia, sabe? Então eu sempre prefiro viajar assim, mas se você tiver mais tempo e puder pensar o que você quer fazer, o que você não quer fazer, eu acho que compensa você comprar por lá mesmo. Próxima pergunta, como que foi na imigração? Eu acho que foi a imigração mais fácil que eu já passei. Sinceramente, eu não tive problema nenhum na imigração. Eu acho que foi mais fácil até, assim, que a gente brinca que a Argentina eles nem olham, né? Eles só olham pra sua cara, ver que você é brasileiro e deixa passar, né? Lá foi muito de boa mesmo. Eles nem perguntaram o que eu fui fazer lá, quanto que eu tava levando, nada, nada, nada. Eles só pegaram meu passaporte, piparam e deixaram eu entrar. Foi muito tranquilo. E por fim, a última e mais polêmica. E Machu Picchu? É tudo isso mesmo? Olha, é muito difícil falar. Porque assim, Machu Picchu é maravilhoso, é lindo, é excepcional, é uma coisa única que você vai ver na vida. Mas é muito superestimado. É muito superestimado. Machu Picchu tá de fato ruindo, né? Não é mais aquela coisa que a gente vê em livro. Tá ruindo, né? As coisas estão caindo. Tem coisas, tipo assim, coisa feia, segurando, dando apoio pra parede não cair. Então, vale a pena, porque vai, provavelmente nós, né, essas épocas aqui, vamos ser os últimos a conseguir ver Machu Picchu de pé, do jeito que é, né? Mas o preço que se paga para ir para Machu Picchu é um preço exagerado. É muito exagerado, muito. Você paga para entrar, né? Você paga o bilhete para você entrar, você paga para subir, você paga para descer, você paga para chegar até lá. Tem gente que paga ainda para dormir lá. Então eu realmente acho um valor superestimado demais. É bonito? Com certeza. É único? Com certeza. Mas assim, eu acho que eu fiquei muito mais impactada com outros sítios arqueológicos do que com Machu Picchu. Eu acho que eu fiquei muito mais impactada com, por exemplo, Ollantaytambo do que com Machu Picchu. Machu Picchu é uma coisa grandiosa. Você chega lá e fala, nu, como assim? Você não tem noção do que é em vídeo, né? Nos meus vídeos, assim. Não dá pra você ter noção do que é quando você tá lá pessoalmente e quando você vê em vídeo. Mas eu acho muito superestimado. Eu acho que poderia ser um pouco mais em conta, sabe? Só Machu Picchu eu acho que custou quase R$ 2.000 para poder passar o dia e ir embora. Então, assim,
Ah, não sei, gente. É porque depende, né? Tem gente que vai achar R$ 2.000 dinheiro de bala, né? Tem gente que vai achar um absurdo. Eu achei muito caro, muito, muito superestimado mesmo. Você pode fazer a rota, você não pode voltar se você achar uma coisa interessante, você só pode ir para frente. É claro que eles têm que fazer esses circuitos assim de uma forma para não dar problema para eles, isso eu entendo super. Mas mesmo assim, eu assim, não arrependo de ter ido não. Não arrependo não. Mas se você não faz questão, talvez você vai passar raiva pelo tanto de dinheiro que você vai gastar, entendeu? Mas assim, eu acho que é uma experiência que tem que fazer. Talvez ir para Machu Picchu, para o Peru, né, e não ir no Machu Picchu é a mesma coisa de você ir para uma cidade de praia e não ver o mar. Não sei. O que você acha? Comenta aqui pra mim. Comenta pra mim se é o que você esperava mesmo do Peru. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.